O vento soprava forte nas janelas da pequena casa, um som constante que ecoava a melancolia no coração de Elisa. Já fazia tantos anos desde que a vida lhe pregara aquela peça, um nó que parecia impossível de desatar. Ela se sentia presa, amarrada a um passado que teimava em não a deixar seguir. A culpa era uma sombra persistente, um fantasma que a assombrava a cada amanhecer e a cada pôr do sol. Elisa passava os dias em meio a lembranças, fotografias amareladas que contavam uma história de felicidade interrompida. Cada sorriso ali retratado era uma facada em sua alma, um lembrete constante do que havia perdido, do que havia deixado escapar por entre os dedos. A solidão era sua fiel companheira, uma presença constante que a envolvia em um manto de tristeza. Às vezes, ela se pegava olhando para o céu, buscando respostas nas nuvens que vagavam sem rumo. Queria entender por que a vida havia sido tão cruel, por que a felicidade lhe fora roubada de forma tão abrupta. Mas o silêncio era a única resposta que encontrava. Um silêncio ensurdecedor que ecoava em seu vazio interior. Um dia, enquanto caminhava pela praia, Elisa encontrou uma pequena pedra, lisa e arredondada, como se tivesse sido moldada pelas ondas ao longo de séculos. Pegou-a na mão e sentiu uma energia estranha, uma vibração suave que parecia emanar daquela simples rocha. Era como se a pedra sussurrasse segredos antigos, histórias de superação e resiliência. Naquela noite, Elisa teve um sonho estranho. Viu-se em um jardim florido, cercada por cores vibrantes e perfumes inebriantes. No centro do jardim havia uma árvore antiga, com galhos retorcidos e raízes profundas. Uma voz suave a chamou pelo nome e a convidou a se aproximar. A voz era reconfortante, como um abraço caloroso em um dia frio. Elisa se aproximou da árvore e tocou seu tronco rugoso. Sentiu uma energia percorrer seu corpo, uma sensação de paz e serenidade que há muito não experimentava. A árvore lhe revelou que a culpa era um fardo pesado demais para carregar, que o perdão era a chave para libertar-se do passado e recomeçar. Ao acordar, Elisa sentiu que algo havia mudado dentro de si. Aquele sonho havia plantado uma semente de esperança em seu coração, um desejo profundo de se libertar da culpa e encontrar a paz interior. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho seria longo e árduo, mas estava disposta a tentar. Começou a escrever em um diário, colocando para fora todos os seus sentimentos, todas as suas dores e angústias. Relia as páginas antigas, buscando entender o que havia acontecido, buscando encontrar um sentido para sua dor. Aos poucos, as palavras foram se tornando mais leves, mais suaves, como se estivessem sendo banhadas pela luz do sol. Elisa também começou a se conectar com a natureza, a observar a beleza das flores, o canto dos pássaros, o movimento das ondas. Descobriu que a natureza tinha um poder curativo, que era capaz de acalmar a alma e trazer paz ao coração. Passava horas caminhando pela praia, sentindo a brisa do mar em seu rosto, respirando o ar puro e revigorante. Um dia, enquanto observava o pôr do sol, Elisa teve uma epifania. Percebeu que a culpa era uma escolha, que ela podia escolher se libertar daquele fardo e seguir em frente. Entendeu que o perdão não era apenas para os outros, mas também para si mesma. Era hora de se perdoar por seus erros, por suas fraquezas, por suas imperfeições. Naquele momento, Elisa sentiu um alívio profundo, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. As lágrimas escorreram pelo seu rosto,
lágrimas de dor, mas também de libertação. Ela sabia que a jornada seria longa, mas estava disposta a trilhá-la, um passo de cada vez em direção à paz e à felicidade. Elisa decidiu procurar ajuda. Encontrou um grupo de apoio para pessoas que haviam passado por situações semelhantes. No início, sentiu-se hesitante, insegura, com medo de se expor. Mas, aos poucos, foi se sentindo acolhida, compreendida, aceita. Ouvir as histórias dos outros, compartilhar suas próprias experiências, foi libertador. Percebeu que não estava sozinha, que havia outras pessoas que também lutavam contra a culpa, contra o passado. Juntos, eles se apoiavam, se encorajavam, se fortaleciam. Elisa aprendeu que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim coragem, que era preciso ter coragem para se mostrar como realmente era, com suas dores, suas imperfeições, suas fragilidades. No grupo de apoio, Elisa conheceu Sofia, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar sereno. Sofia havia perdido o marido há muitos anos e carregava a culpa de não ter dito tudo o que sentia antes que ele partisse. A amizade com Sofia foi fundamental para a cura de Elisa. Sofia a ensinou a importância de viver o presente, de valorizar cada momento, de expressar seus sentimentos sem medo. Juntas, elas caminhavam pelo parque, conversavam sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor. Sofia contava histórias do passado, lembranças do marido, momentos felizes, momentos difíceis. Elisa ouvia atentamente, aprendendo com a sabedoria daquela mulher que havia enfrentado a dor de frente e a havia transformado em força. Um dia, Sofia disse a Elisa: "A culpa é como uma âncora que nos impede de seguir em frente. Precisamos cortar essa âncora e nos libertar para navegar em novas águas." Aquelas palavras ecoaram no coração de Elisa. Ela sabia que Sofia estava certa. Era preciso deixar o passado para trás, perdoar a si mesma e seguir em frente. Elisa decidiu escrever uma carta para si mesma, expressando todo o seu amor, seu perdão, sua compaixão. Leu a carta em voz alta em frente ao espelho, olhando nos seus próprios olhos. Sentiu um nó na garganta, as lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas também sentiu uma paz profunda, uma sensação de alívio e libertação. A partir daquele dia, Elisa começou a se tratar com mais gentileza, com mais carinho, com mais amor. Começou a cuidar de si mesma, a fazer coisas que lhe davam prazer, a se conectar com pessoas que a faziam se sentir bem. Voltou a pintar, a dançar, a cantar. Redescobriu a alegria de viver, a beleza do mundo, a magia da vida. Elisa também decidiu se dedicar a ajudar outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes. Começou a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ali, ela encontrou um propósito, um sentido para sua vida. Percebeu que sua dor podia ser transformada em força, que sua experiência podia ajudar outras pessoas a superar seus traumas e recomeçar suas vidas. Elisa se tornou um exemplo de superação, de resiliência, de esperança. Sua história inspirava outras mulheres a acreditarem em si mesmas, a perdoar a si mesmas e a seguir em frente. Um dia, Elisa recebeu uma mensagem de um antigo amigo, alguém que havia se afastado dela no passado. Ele queria se desculpar, pedir perdão pelo que havia feito. Elisa o perdoou de coração. Percebeu que o perdão era um presente que ela dava a si mesma. Uma forma de se libertar do passado e seguir em frente. Elisa aprendeu que a vida é feita de recomeços, de oportunidades, de segundas chances. Que não importa o que aconteceu no passado, sempre é possível recomeçar, sempre é possível encontrar a felicidade.
ela descobriu que a lição mais bonita sobre recomeçar é aprender a trocar a culpa pelo perdão. E assim, Elisa reconstruiu sua vida, tijolo por tijolo, com a argamassa do perdão e a força da esperança. Sua casa, antes sombria e fria, agora era um lar acolhedor, cheio de luz e alegria. O jardim, antes abandonado, florescia com cores vibrantes e aromas delicados. Elisa havia se tornado uma jardineira da alma, cultivando a beleza dentro de si e ao seu redor. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pela praia, Elisa encontrou uma jovem sentada na areia, com o olhar perdido no horizonte. A jovem parecia triste, desanimada. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pela praia, Elisa encontrou uma jovem sentada na areia, com o olhar perdido no horizonte. A jovem parecia triste, desanimada. Elisa se aproximou dela e perguntou se estava tudo bem. A jovem hesitou por um instante, mas acabou desabafando, contando sobre suas dificuldades, sobre seus medos, sobre a culpa que a corroía por dentro. Elisa ouviu atentamente, com o coração aberto, sem julgamentos. Quando a jovem terminou de falar, Elisa pegou em sua mão e disse: "Eu sei como você se sente. Eu já estive no seu lugar. Mas acredite, é possível superar a dor. É possível se libertar da culpa e recomeçar. A chave é o perdão. Perdoe a si mesma, perdoe os outros e siga em frente." Elisa compartilhou sua história com a jovem, mostrando que a dor pode ser transformada em força, que a experiência pode ser usada para ajudar outras pessoas. A jovem ouviu com atenção, com os olhos marejados. As palavras de Elisa tocaram seu coração, despertando um raio de esperança em sua alma. A partir daquele dia, a jovem começou a seguir os conselhos de Elisa, a se perdoar, a se amar, a cuidar de si mesma. Aos poucos, a tristeza foi dando lugar à alegria, o desânimo à esperança, a culpa ao perdão. A jovem se tornou uma nova pessoa, mais forte, mais confiante, mais feliz. Elisa continuou a ajudar outras pessoas, compartilhando sua história, oferecendo seu apoio, mostrando que a vida é feita de recomeços. Ela se tornou uma referência, um exemplo de superação, uma inspiração para todos que a conheciam. Sua casa se transformou em um ponto de encontro, um lugar de acolhimento, onde as pessoas podiam se sentir à vontade para compartilhar suas dores, seus medos, seus sonhos. Ali, elas encontravam conforto, esperança e a força necessária para seguir em frente. Um dia, Elisa recebeu um convite para dar uma palestra em um evento sobre superação e resiliência. Hesitou por um instante, mas acabou aceitando. Sabia que sua história podia ajudar muitas pessoas, que sua mensagem podia tocar muitos corações. No dia da palestra, Elisa subiu ao palco com o coração cheio de gratidão. Contou sua história com sinceridade, com emoção, com a alma. Falou sobre sua dor, sobre sua culpa, sobre seu processo de perdão e superação. Falou sobre a importância de se amar, de se perdoar, de acreditar em si mesmo. Sua palestra foi um sucesso. As pessoas se emocionaram, se identificaram, se inspiraram. Muitos a procuraram depois para agradecer, para compartilhar suas histórias, para pedir conselhos. Elisa se sentiu realizada, feliz por poder fazer a diferença na vida das pessoas. Elisa viveu muitos anos, sempre com o coração aberto, com a alma leve, com a fé inabalável. Nunca se esqueceu de sua jornada, de sua dor, de seu processo de perdão. Sempre se lembrou da lição mais bonita sobre recomeçar.
trocar a culpa pelo perdão. E assim, Elisa viveu uma vida plena, feliz, realizada, deixando um legado de amor, esperança e inspiração. Ela se tornou a prova viva de que toda dor pode ser transformada em força, de que todo sofrimento pode ser superado, de que toda vida pode ser recomeçada. E você? Qual culpa tem te impedido de recomeçar? Qual dor te impede de seguir em frente? Lembre-se, o perdão é a chave para a liberdade. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros e liberte-se para viver uma vida plena e feliz. Se você gostou dessa história e se sentiu inspirado, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando novas histórias que tocam a alma. Há sempre uma nova história esperando para transformar sua vida.